Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, eu vou compartilhar com vocês aqui um super resumo daquilo que foi publicado no Diário Oficial de quarta-feira, de 31 de julho de 2024, tá? Notícia muito importante pra gente. Esse decreto 48.870, eu vou deixar ele na íntegra aqui abaixo e também esse que eu fiz as anotações aqui para vocês acompanharem e compartilhar depois com alguém que também participa do processo seletivo. Então, o governo de Minas Gerais, ele instituiu no dia 11 de julho de 2024 a Lei 24.805. O que diz esta lei, gente? E está em consonância também com a Constituição do Estado no seu artigo 289, tá? Então, aqui, essa lei, ela trata, tá, do seguinte: primeiro, que haverá uma contratação, e essa contratação, ela tem novos requisitos para os cargos do magistério, os cargos da educação em 2025. Como é um processo seletivo, vai dar prioridade para a realização do concurso público, mas enquanto o concurso ele ainda não sai, o processo seletivo, o processo de contratação, ele vai ser diferente em 2025. Então, muita atenção aqui, tá bem? Então, para quem que se destina? Para professores, tá? Professores que exercem pesquisa, docência, extensão, supervisão, orientação, inspeção, coordenação, chefia, direção e assessoramento em unidade de educação básica superior e profissional e tecnológica, tá? Está constante no anexo. O anexo está lá no finalzinho desse decreto aqui. No artigo 2, vem explicando aqui qual é a função, tá? O que considera educação básica, o que é considerado educação superior e educação profissional e tecnológica também. E aqui, gente, nesse inciso, no artigo 2 aqui, tá? Tem lá o contrato de temporário do magistério, o profissional contratado por tempo determinado para exercício nas funções do magistério, de acordo com a Lei 24.805. Bem? Então, olha só, para quem essa lei, ela traz aí ela orienta, essa lei, ela vai orientar, tá? Então, os professores, os especialistas, os analistas, o inspetor, tá? De acordo com a Lei 15.293, de 2004, que trabalha na Secretaria de Educação e também nas fundações. Também essa lei, ela é direcionada para os professores do CTPM, ou seja, aqueles que atuam na educação básica da Polícia Militar, tá? Para especialistas também do CTPM, tá? De acordo com a Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004. E para professores da educação superior, tá? Então, o professor da educação superior da UENG, da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, para pesquisadores, para professores de ensino médio e tecnológico, para professores de arte de Ouro Preto, tá? Professores de artes também da Fundação Clóvis Salgado. Então, essa lei, gente, ela organiza todo esse processo seletivo. Então, vamos lá, no capítulo 2 da contratação dos prazos, será o seguinte, tá? Olha só, quando é que pode ter um contratado dentro de um cargo? Quando houver assistência à situação de emergência ou calamidade, em situação transitória, na contratação temporária para a continuidade do serviço, na contratação temporária também de demandas decorrentes de expansão. Então, a escola aumentou o número de turmas, tá? Ainda não teve um concurso para aqueles cargos que aumentou o número de turmas, será colocado ali um contratado. E olha só, essa lei, ela vai atender também os projetos educacionais, então os projetos de ensino, de pesquisa, de extensão e também os profissionais que atuam, olha bem isso daqui, aqueles que atuam
no atendimento dos educandos com deficiência, transtorno global, altas habilidades, tá? Então, é o pessoal da educação inclusiva, tá? O pessoal da educação especial também. Então, o atendimento às demandas das entidades filantrópicas, aí tem contratação também. Então, perceba que a contratação, ela é de acordo com aquilo que já acontece. Então, nessa parte aqui, a gente não tem muita novidade não, tá bom? Então, por isso que não tem nada grifado. A coisa começa a ficar boa aqui no capítulo 3, da autorização para a contratação de pessoal por tempo determinado para a função dos magistérios e da realização do processo seletivo. Então, olha só, pega essa palavra, não é concurso, é processo seletivo. Mas, gente, uma coisa assustadora vai acontecer para muitas pessoas aqui. Olha só, lá no artigo 8, tá? Conforme a lei, tá? Então, mediante processo seletivo regido por edital, então a gente precisa ficar atento que logo será publicado um edital, e esse edital, conforme essa lei, tá? Aqui, ele tem um prazo para ser publicado e a inscrição acontecerá em 3 dias apenas, hein? Então, de olho no edital. Então, o processo seletivo, tá? Ele vai acontecer e o intervalo dele, o tempo de duração dele, não pode ser superior a 24 meses. Como que vai ser esse processo seletivo? É isso que você está perguntando? Então, eu respondo. Ó, tá aqui, muito importante. Lá no inciso 3, gente, no ensino 3, orienta como que será esse processo seletivo que vai acontecer aí muito em breve. A primeira coisa, análise curricular. Então, a pessoa tem que ter a formação de acordo com o edital. Prova escrita. Então, a segunda etapa, após a inscrição, é uma prova escrita. Depois da prova escrita, os aprovados ou os classificados nessa prova farão uma prova prática ou didática. Vai ter que ser realizada essa prova de maneira online. Está escrito mais ali abaixo, tá bom? Então, de maneira online, vai ter essa prova aí. A entrevista e os testes psicológicos que precisam ser apresentados, ok? Então, olha bem, análise curricular. Para essa análise curricular, são 3 exigências aqui. Primeiro, experiência profissional em função do magistério. Então, quem tem aquela contagem de tempo, vai colocar essa contagem de tempo no momento da inscrição, tá? Junto, vai ter que apresentar a capacitação e a formação na área que se inscreveu. E a titulação quando a função exigir. A entrevista, então, a entrevista, ela é para, olha aqui, a entrevista, ela será realizada para os candidatos aprovados na prova escrita. Então, conhecimento do conteúdo, metodologias de ensino. Então, essa entrevista, ela vai ser online, vai ser sorteado um tema e você terá aí que fazer essa apresentação do conteúdo. A habilidade de comunicação é um item que vai ser avaliado ali também. E a capacidade de organização do planejamento, ok? Então, olha só, essa etapa agora, ela é classificatória ou eliminatória, conforme o edital que vai aparecer, ok? As etapas não escritas, elas serão todas de forma online. Ou seja, gente, então vamos voltar aqui em cima. Olha só, a análise curricular vai ser online. A prova escrita vai ser física, você vai ter que ir em um lugar fazer essa prova. A prova prática ou didática vai ser online. A entrevista online e o teste psicológico vai ser comprovado aí, tá bom? Então, os candidatos que forem convocados para o processo, tá? Eles serão convocados por onde? Através do Diário Oficial de Minas Gerais.
Então, a partir do processo, tem que ficar de olho aí no diário, tá bom? Sai toda quarta e todo sábado. O órgão ou entidade, ele poderá propor, se ele encontrar, né, alguma deficiência nesse processo, ele poderá propor uma nova etapa que não está descrita aqui nessa lei, tá? O processo de seleção dos candidatos será regido por um edital específico, tá? Então, para cada candidato, um tipo de edital. E a descrição da função do magistério será exercida com indicação da carreira correspondente. A jornada de trabalho vai ser publicada também junto com o edital, tá? E a remuneração, as vantagens, tudo de acordo com o edital. E o prazo do contrato, ele poderá ser, tá? De até 24 meses. O número de vagas estará lá no edital, tá bom? Agora, em relação à prova, se é a sua dúvida, o tipo e o conteúdo da prova, quando for o caso, tá? Ele será definido também no edital. Então, o edital deverá ser enviado primeiro para aprovação da CEPLAG, tá? Antes da sua publicação. Então, qual é o prazo? Olha bem aqui comigo, olha. O prazo da inscrição no processo seletivo será de, no mínimo, 3 dias, tá? Então, saiu o edital, inscreveu, 3 dias aí para poder acontecer. E a publicação, gente, desse resultado, tá? Ele também será no Diário Oficial, no prazo de validade desse edital, ok? Então, esse processo seletivo, ele tem duração de 1 ano. Então, aqui deixa bem claro isso para gente. Os órgãos e entidade contratante deverá instituir uma comissão especial para esse processo seletivo, tá? Então, olha só, aí vem das atribuições aqui. No capítulo 4, dos direitos do contrato, né, temporário do magistério. Então, aqueles direitos que a gente já conhece, a remuneração, as férias e tudo mais, tá? Mas não será atribuído para esse contrato temporário o mesmo que é concedido para aquele que faz, né, que é aprovado no concurso público, é nomeado e tem ali a sua estabilidade. Então, as vantagens, tá? Do adicional de desempenho, o adicional de valorização da educação básica, o ADVEP, não é parte daqui desse contrato temporário, ok? Então, fica proibido aí, se o candidato aprovado, tá? Ele precisa exercer a função para aquilo que ele foi aprovado, ele não pode exercer outra função, tá? E o nomeado ou designado, ainda que a título precário em substituição para o exercício de cargo comissionado. Então, esse contrato não pode ser nomeado para função gratificada, função comissionada não pode, tá? A avaliação de desempenho, ela é anual para todos os servidores públicos, e aqui a gente tem, ó, a extinção das hipóteses da nulidade do contrato. Então, vamos supor que estava esperando que aquele contrato fosse para 24 meses e ele se encerrou com 10. A primeira coisa que precisa ser feita é que a pessoa ocupante daquele contrato temporário precisa ser avisada com 10 dias antes do encerramento desse contrato e por escrito, tá? Não é só falar, não. E chega aqui nas disposições transitórias. Então, o que essas disposições transitórias diz pra gente? Que o decreto 48.109, de 30 de dezembro de 2020, que está em vigor até esse ano, tá? Ele encerra o processo dele no final de 2024, calendário escolar de 2024, sendo que essa lei 24.805 de 24, ela terá o seu funcionamento a partir do próximo ano. Então, de agora em diante, de olho aqui no Acertei Concurso, tá? Aí vem os anexos aqui para você saber direitinho a função de cada um, mas fica aqui comigo dentro do grupo, tá? Para acompanhar e já começa a estudar, gente, porque é certo aqui, olha, está determinando pra gente como que será o processo de contratação para 2025.
Acertei concurso junto com você sempre. Até mais. Tchau, tchau. Qualquer novidade, me dê notícia aqui, hein? Até mais. Tchau, tchau.